Está começando agora, programa Despertai, com Padre Ezequiel Dalpozo. Olá, estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até a sua casa com este momento de reflexão e de canção. Nós estamos recebendo de muitas pessoas e-mails, também mensagens no Facebook, na página Padre Ezequiel, dizendo: Padre, estou muito contente com as reflexões. Tem pessoas dizendo: os temas me fazem bem, e é esse conteúdo que nós queremos, por isso nós ficamos contentes, porque o objetivo mesmo é de levar uma palavra boa para vocês. A palavra de Jesus é uma palavra que primeiro faz com que a gente se compreenda como ser humano e se situe bem nesse mundo e viva feliz. Por isso as reflexões que nós fazemos querem ajudar nesse sentido. Você que está em sintonia conosco pela Rede Católica da Igreja, TV Evangelizar. Que bom que a Rede Católica está abrindo em muitos lugares e em quase todo o Brasil. Por isso, chegando ela na sua cidade, você vai assistindo esse conteúdo, vai indicando para outras pessoas também assistirem à Rede Católica da Igreja, e você que é sócio colaborador, continue sendo fiel. Você que ainda não é, pode ligar para 41-3221-6060. Hoje nós vamos falar sobre como educar as nossas emoções. Educar as emoções. Você se compreende uma pessoa educada emocionalmente? Você consegue educar os seus filhos de uma forma que eles saibam lidar com as suas emoções? Freud, psicanalista, filósofo também, ele disse assim um dia para uma mãe angustiada: eduque-o como quiser, de qualquer forma você vai educá-lo mal. Olha que consolo que ele diz. Na verdade, ele compreendia que a educação não é uma tarefa fácil. Educar não é tarefa fácil, mais ainda no mundo de hoje. E nós estamos aqui com a Camila Lang, que é muito querida aqui. Quando chega nesse programa, nós ficamos muito contentes, você de casa também. E a Carolina Scusiato, duas psicólogas, professoras da universidade, que vão nos ajudar nesta hora. Antes de iniciarmos com os nossos músicos, todos talentosos aqui, o Eduardo Moraes, o Leonardo, o Velho Soares e o Cristiano Oliveira, vamos começar com esta canção que está no nosso novo CD, Quando Te Encontrei. Estava bem difícil de levar, luz não conseguia vislumbrar, noites mal dormidas a pensar, as feridas eu precisava cicatrizar. Foi quando encontrei a tua força me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, te encontrei, deixei-me achar e percebi: tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Mergulhado em lama eu te encontrei, amor maravilhoso experimentei, de fraco mais que forte me tornei, tua graça eu deixei agir em mim. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei
as pretensões, se encontrei, deixei-me achar e percebi. Tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Foi quando encontrei a tua força a me dizer: estou aqui. Quando na humildade abandonei as pretensões, se encontrei, deixei-me achar e percebi. Tu és meu Deus, eu sou teu filho, és meu Senhor. Camila e Caroline, vamos começar hoje. As pessoas sabem o que são suas emoções, na verdade. Primeiro, o que são as emoções? O que é? O que se passa conosco, para que as pessoas tenham claro. Bom, a emoção são as minhas raivas, os meus medos, mas quais são todas elas? Tem muitas, poucas? Bom, padre, acredito que seja muito importante esclarecer uma questão do nosso próprio desenvolvimento. Quando a gente fala de emoções, as emoções elas fazem parte do ser humano, assim como a própria capacidade de pensar, né? E, aliás, as emoções ajudam, inclusive, a gente a conseguir processar até o pensamento. Mas uma emoção, ela só vai nascer de uma primeira relação. E essa primeira relação, ela vai ser dada lá no nosso nascimento, ou mesmo até muito antes da gente nascer. Nós costumamos falar na psicanálise, o senhor citou Freud antes, a gente costuma dizer que o fato de uma pessoa ser pensada, ela já passa a existir, né? Então, quando uma menina brinca de boneca, ela já coloca uma emoção, um afeto no ato de um dia vir a ser mãe. Mesmo que ela um dia não seja, ela teve certamente um desejo inconsciente de ser mãe. E as nossas emoções, elas vão se construindo através dessa relação vinculativa de mim com o outro ou de mim numa outra relação, até mesmo com o objeto, né? Então, as emoções sempre estarão conosco, elas são milhares. Certamente muitas pessoas assistiram aquele filme Divertidamente, que elenca algumas emoções essenciais: raiva, nojo, né? Alegria, tristeza. E é interessante como as pessoas às vezes não querem sentir emoções, né? Não querem pensar, né? Ou se afetar pelas próprias emoções, por medo de ficar triste, né? Por medo de não saber o que fazer com o que vai sentir, né? Caroline. As emoções, elas estão presentes sempre, né? Em toda e qualquer situação onde a gente se colocar, se posicionar, elas vão existir. Às vezes não tem um nome, né? Às vezes a gente conhece, reconhece. Muitas vezes é muito mais fácil a gente reconhecer no outro, né? Ele está com raiva, ele está com medo. Mais fácil a gente ver isso externamente, né? E, por vezes, a gente precisa fazer esse movimento de autorreconhecimento das emoções para chegar nisso que a Camila diz, que é poder aceitar isso, entender que elas existem e lidar com elas nas diferentes situações. Porque, às vezes, cada pessoa vive situações, a minha, igual a da Camila, mas reage com uma emoção diferente, né? E isso vai resultar em modos de se relacionar com as pessoas, com as coisas e com as situações de outros modos. Então, elas estão sempre presentes e cada um da sua maneira. As pessoas hoje, a sociedade de hoje, de certa forma é uma sociedade da fruição, de deixa acontecer aquilo que está em ti. Em outros tempos, nós tínhamos uma sociedade, de certa forma, a sociedade mais autoritária, ela reprime. Criança, não faça isso, não faça aquilo. Hoje, de certa forma, faça. A sociedade diz, faça tudo. Como é que é essa relação? Porque eu acho que, para que as pessoas que estão em casa também compreendam a diferença do que era uma sociedade um pouco mais autoritária. Ela lida de um jeito com as emoções e ela educa de um jeito. Uma sociedade mais liberal,
ela lida com outro jeito. Padre, veja bem, a Caroline com certeza vai concordar comigo, porque a gente também tem uma caminhada de outros autores que já disseram isso. O que acontece no passado com a criação dos filhos? No passado, quando não se tinha invenção, por exemplo, da adolescência, porque a adolescência é uma invenção da modernidade, né? O que a gente tinha? A gente tinha as mães cuidando dos filhos, mas cuidando dos filhos com um limite organizador. Então, por exemplo, uma mãe ia para a lavoura buscar verduras para colher uva, né? Ou ia para, sei lá, fazer o quê no seu trabalho. Ela levava o filho junto, o filho estava próximo a ela e ela investia, ela colocava nesse filho energia, como a gente diz, libidinal. Ela colocava amor. Sim. Com o desenvolvimento da sociedade, o que a gente foi percebendo? Que as pessoas, elas de alguma forma precisaram ocupar esse lugar de amor, ou delegando para um outro fazer isto, usando o argumento de que eu preciso trabalhar para mim sobreviver, para mim comer, né? Para mim ter as minhas coisas, pela ordem do capital, do capitalismo, e eu passo a terceirizar a forma de cuidar dos meus filhos. Com isso, eu posso, às vezes, ser liberal, porque então eu sinto culpa, né? Como eu não estou com o meu filho todos os dias, com a minha filha todos os dias, eu preciso trabalhar. Eu vou, então, passar a, digamos que, compensar essa ausência com a fluidez de deixar o meu filho fazer o que ele bem entender. Só que isso gera um segundo problema, que é o quê? Esse filho faz o que bem quer, faz o que pensa que pode fazer, e ele não consegue ter o limite necessário organizador. Quando Freud disse para a mãe, né, e ele disse isso em muitos momentos para a educação, quando ele disse que a educação ela vem torta, porque ela na verdade ela tenta nos organizar, mas em algum momento ela nos desorganiza, porque ela também faz caixinha, né? Ela faz modelo, tudo igual. A gente não pode fazer isso quando a gente fala de amor e de afeto. Quando a gente cuida de uma criança, a gente tem que estar podendo se envolver com ela de forma inteira, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Até algumas mães dizem, eu eduquei os dois igual, um é diferente do outro. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas não tem receita de bolo. Aliás, até o bolo, se a gente fizer a mesma receita... Cada um vai sair de um jeito. Inúmeras vezes, vai sair de um jeito. Desculpa. Não. Mas a industrialização fez o quê conosco? Principalmente com as mulheres. Ao invés de dar aquele colo que as mães davam uma vez, a industrialização ela ajudou muito. Ela criou o leite ninho, os leites que a gente tem, ela criou os bicos de mamadeira de N tipos, né? A mamadeira é uma invenção da modernidade, mas ela tirou uma coisa chamada afeto. Porque hoje você vê, sim, a substituição do contato físico, nas crianças principalmente, assim como a força violenta. As crianças, obviamente, tiveram muitos ganhos em muito desenvolvimento, mas tiveram também perdas. Nunca a gente ouviu falar tanto de problema psiquiátrico na infância, por exemplo. Nunca a gente ouviu falar tanto de problema psiquiátrico e psicológico na infância e na adolescência. Então, por quê? Porque essa energia chamada amor, ela passa a ficar deslocada para uma outra coisa, né? E aí a gente não consegue ensinar pai e mãe a ser pai e mãe, né? A gente só consegue ensinar isso a partir de uma via que é este filho é meu, mas este filho é meu numa relação amorosa de afeto, né? E que tem que ser regado, né? Construído o tempo todo. Caroline, essa questão que a Camila fala, que hoje também se percebe nas crianças, nos adolescentes, problemas com as emoções, então eles apresentam, de certa forma, sintomas de doença cedo. Até as pesquisas mostram que nunca houve tanto suicídio, tanto problema relacionado aos jovens como hoje. Por que isso? Na verdade, é essa questão das emoções que nós não estamos sabendo trabalhar? Tudo isso vem, não é um fato só isolado, né? É uma soma de fatores que vem a contribuir. Então, a gente precisa olhar para esse fator histórico de mudanças, de
padrões que existem. A gente tem crianças que vêm com outras estruturas, hoje também, outras formas de aprender, outras formas de vinculação, além desse novo modo de se relacionar dentro das famílias, né? Então, esse suporte, nós na psicopedagogia, nós chamamos isso de modalidade de ensino e modalidade de aprendizagem. É como as crianças estão aprendendo a se relacionar com essas novas situações, como esses pais estão aprendendo a se relacionar. E a gente tem uma mudança, né? A gente passou do patriarcado para o filiarcado. Uma vez, né? Não é isso? Os pais mandavam. Agora, os pais daquela geração, eles diziam, no meu tempo, quem mandava eram os meus pais. Isso. Agora eu cresci, quem manda são meus filhos, então eu não vou mandar nunca. Porém, o que acontece? Essas crianças não estão estruturadas porque elas não sabem o que é o correto e o que é o incorreto. Quem é que sabe isso? É o adulto, que deve ser o mediador, que vai fazer esse caminho saudável para mostrar para essas crianças como reagir diante disso, né? E esses desequilíbrios emocionais que vêm trazendo essas doenças partem dessa relação inicial que está acontecendo em desequilíbrio, né? Essas crianças estão tendo que dar conta de algumas coisas sozinhas que os adultos não estão conseguindo dar o suporte necessário enquanto pai e mãe. Antigamente, as primeiras aprendizagens e as principais aprendizagens, como a alimentação, a marcha, o aprender a falar, tudo isso que tinha relação principal com tudo que acontecia dentro da família, hoje está acontecendo dentro das escolas infantis. As crianças vão com 4 meses para a escolinha, das 7 da manhã às 7 da noite. Eles têm 3 horas para ficarem em casa com seus pais. E essa terceirização se compensa como depois? Como é que se tu terceiriza a educação, não está com ele, a Camila dizia, os pais precisam trabalhar. Precisam mesmo, né? Eu concordo, eu acredito que essa é uma realidade que a gente está vivenciando, que já existem em outros países de uma forma um pouco mais equilibrada, né? Para mim, uma grande receita, entre aspas, digamos assim, é que haja uma comunicação efetiva e uma relação entre a família, a instituição onde essa criança está, que as formas de agir, de conduzir sejam as mesmas, que esses profissionais que estejam ali fazendo esse papel da mãe, né, possam estar preparados e compreender o processo de desenvolvimento dessas crianças, saber o que acontece emocionalmente, fisicamente, né? Nunca vai substituir a mãe. Isso não existe, né? Vai fazer um papel. Nós precisamos ir para um breve intervalo e já voltamos. Aguarda aí. Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo.